Em algum momento da sua vida você já foi viciado em Farmville, Candy Crush ou qualquer outro desses joguinhos? E para ganhar uma vida extra, moedinhas virtuais ou um pirulito de açúcar, você aceitou clicar em um botãozinho para compartilhar seus dados em troca desse grande benefício. Ou você já entrou no site de serviço e para não ter que escolher uma nova senha, um novo usuário, aceitou fazer o seu login usando o que você já tem em redes sociais como o Google, a Apple, o Facebook. O Open Finance funciona mais ou menos da mesma maneira. Você precisa clicar em um botão no aplicativo do seu banco para compartilhar os seus dados financeiros. Mas para que serve isso? É seguro? O que a gente ganha em troca? Qual é a tecnologia por trás disso? Eu sou Cris Dias e aqui comigo para responder essas e outras perguntas, a gente recebe hoje no nosso estúdio Tiago Aguiar, superintendente executivo de produtos, novos negócios e marketing da TecBan, e Jamile Leão, Head of Open Finance na Capgemini Brasil. Eles são os nossos convidados do segundo episódio do Tudo Conectado, o videocast da TecBan, e o tema de hoje é Open Finance, é claro. Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Jamile. Bom, obrigado. Prazer estar aqui. Boa. Jamile, conta pra gente o que você faz, como é que você veio parar aqui. Conto sim. Então, eu sou a Jamile Leão, eu tenho pouco mais de 20 anos aí de experiência no mercado de inovação, de tecnologia e voltado para o mercado financeiro. Tenho atuação aí em algumas casas que a gente gosta muito, então comecei no Itaú. Lá tem uma história bastante interessante, passei pelo Cubo, lançamento do Cubo. A primeira experiência de blockchain que o Itaú fez, a primeira experiência ágil que o Itaú fez. Então, sempre ali conectada com o próximo passo, né? Até que chegou o Open Finance, que então era banking no Brasil. E eu falei, bom, aqui está o futuro do mercado financeiro aqui que eu quero estar. Participei de toda a arquitetura de negócios lá do banco. E aí recebi um convite muito especial para atuar na plataforma de Open Finance da TecBan. Fui para lá. E, mais recentemente, recebi o convite para discutir negócios no contexto de Financial Services, e aí aportando esse conhecimento todo aí de indústria para uma indústria de consultoria para tecnologia, que é a Capgemini, é onde estou hoje. Boa. E você, Thiago, como é que você chegou aqui? Eu ainda estou tentando me recuperar, o fato da Jamile ter saído da TecBan, mas, enfim, tirando isso, eu estou ótimo, está tudo bem. Estou há 6 anos na TecBan, então hoje sou responsável, como você falou, por produtos, então todos os produtos da TecBan, incluindo Open Finance e outros que a gente tem dentro do core, né, Banco 24 Horas, e esse core mais expandido, olhando para produtos digitais, Drex, Open Finance. E agora, novos negócios e marketing também. Então, estou há 6 anos nessa missão de inovar e trazer novos negócios para a TecBan. Legal. Bom, mas o primeiro desafio que eu quero para vocês aqui, para a gente começar a entender Open Finance, é o que é Open Finance em um tweet, um parágrafo. Como é que você explica, resolve esse enigma? O que é Open Finance em um tweet? Para o cliente, é a propriedade dos seus dados total e você poder compartilhar com quem você quiser em troca de benefícios, de melhores produtos, melhores serviços ou qualquer melhor negociação que você tem com as instituições com quem você se conecta. Legal. Sim, compartilhamento de dados num tweet. Compartilhamento de dados e talvez um outro tweet é a posse dos seus dados ou a devolução da propriedade dos dados para a pessoa. Então, o dado sempre foi, né? Eu que criei esse dado, enfim, é um dado gerado pelas pessoas, mas que estava na posse ou na guarda, na custódia de um outro ente, seja ele a instituição financeira ou, enfim, a rede social que você compartilha. Uhum. E agora a gente devolve para as pessoas a propriedade do dado. E aí é seu, você pode fazer o que você bem entender com ele. E aí tem esses benefícios que a gente vai chegar lá, mas exatamente, passa por aí. Mas beleza, aí eu tô gostando muito desse episódio, eu adorei essa pauta, porque eu só abro lá meu aplicativo do banco e tá lá, vem para o Open Finance, clica aqui, vai, clica.
E eu, na minha barba branca, eu já virei aquele velho, vou clicar em nada, isso aí não é nada bom para mim, nunca é bom para mim. O que acontece do telefone para lá, na hora que eu aperto aquele botãozinho, o que acontece no sistema, nessas coisas que vocês estão trabalhando, que vira o Open Finance? Não, mas já tem 30 milhões de pessoas compartilhando dados. 28,4, enfim. Você tá me Tá vendo? pressionando, Você tô tá- me sentindo pressionado. Você tá late adopter. Você já- Então, tem duas pontas, né? A ponta que recebe o dado e a ponta que vai enviar o dado, Tá. né? Então, quando você dá o ok na instituição que está pedindo os seus dados, você está dando uma carta para ela dizendo: eu permito você consumir esses dados que estão em outra instituição e me dar esses benefícios que você está me prometendo aqui. Então, você permite, dá o consentimento. Essa palavra é importante, porque é o único jeito que a gente não fere a LGPD. Tá, Então, o cliente tem que ter clareza que o dado tá, que dado que está sendo compartilhado e para que benefícios ele está compartilhando essa informação. E na outra ponta, né, de quem envia, é uma garantia também de que ele está doando esse dado, está cedendo essa informação à vontade do cliente. Então, não é um roubo da foram informação lá de mercado. na barraquinha da rua e compraram um DVD com... Exatamente. Então, você tem a guarda do consentimento nas duas pontas, para você garantir para o cliente que a informação dele só está sendo circulada porque ele permitiu. Legal. E quais dados são esses que eu estou compartilhando no meu aplicativo financeiro lá? Que tipo de dado vai? E acho que uma coisa que a Jamile também estava falando, se a importância de que isso é feito de uma forma extremamente segura. Então, legal. pensar num filme assim, Missão Impossível, né? Clicou, fecha tudo ali, vira um cadeado, manda o dado para uma tubulação, chega do outro lado, enfim, não é assim, não é uma tubulação, mas é super criptografado. Então, esse dado, ele sai daqui, vai ter um destino, e esse destino ele tem, né, um tratamento específico para aquilo que foi compartilhado. Então, é muito seguro. E os protocolos de segurança são combinados entre todas as instituições financeiras, enfim, reguladas, né, em acordo com o Banco Central, com o diretório, enfim, tem todo um arcabouço de segurança que isso é super importante. Isso não vai ser extraviado. Então, enfim, acho que isso é uma coisa importante. E aí depende do que for solicitado. Então, dados financeiros. Pode ser seu saldo, seu extrato, seu histórico de crédito, seu histórico cartão de crédito, seus investimentos, seu seguro, o que mais? Tem Câmbios, previdência. Bastante. Então, tem um escopo de dados que podem ser compartilhados, é um escopo bem amplo, mas não é que você vai clicar naquele botão e todos os dados vão. Legal. Como a Jamile falou, tem a questão do consentimento. Então, eu vou escolher, e o banco, né, a instituição financeira, ela vai ter que falar, olha, eu quero só o saldo aqui para eu poder te dar esse benefício, porque de repente eu posso olhar todos os saldos que você tem em todos os bancos e já te dar um extrato consolidado, por exemplo. Então você consegue enxergar. Legal. Eu já fiz a conta, eu tenho 11 instituições financeiras que eu trabalho. Eu tenho minha conta, salário, a conta que eu movimento, aí a minha previdência, meu seguro, meu plano de saúde, enfim, plano de previdência. Por aí vai. Então, Aplicativo de pagamento. Aplicativo de pagamento, aplicativo de investimento. Que não é só banco, né? Tem isso. Exatamente. Então, acho que para a população fica mais fácil de falar. Eles entendem banco meio como tudo, mas entra também, né, seguradoras e tal. Então, 11, 12 instituições que eu tenho relacionamento. É muita coisa. Tem que guardar senha de todos, lembrar de todos, como é que entra, etc. De repente você tem como benefício um lugar onde eu vou clicar e falar assim, puxa, esse é o meu saldo hoje, todos os meus investimentos, ou de todo, né, meu saldo bancário. Mas aí isso vai ter que ter uma solicitação específica daquele dado que aquele serviço quer fornecer. Isso é importante, não sai dados, né, aleatório. Legal. Mas você falou em benefícios lá no início, eu fiquei interessado que isso pode ser bom para mim, porque é a brincadeira que eu fiz, isso aí é bom para o banco, mas não é bom para mim. O que eu, consumidor final, famoso lá na ponta, o que eu posso ter de vantagem, além da comodidade, de ter o saldo e tal, mas isso vira alguma vantagem para mim?
O Open Finance, ele é uma disciplina das finanças embutidas, né? E aí, sabe aquele sonho que a gente fala assim, eu não queria abrir o aplicativo do banco. Eu queria sorrir e resolver todas as minhas contas do dia. Eu queria olhar para uma coisa e o banco saber que isso é um objetivo meu futuro, né? Então, num futuro, a gente espera que não muito longo, as instituições consigam fornecer esse serviço contextual muito mais, né? Hoje, a gente está vendo uma corrida em busca dos dados, em busca de atrair os clientes. Cada instituição está buscando o que a gente chama de principalidade. O que é a principalidade? Ter o cliente completamente conectado no teu canal, atraindo todos os outros 11 que fazem parte da carteira de fornecedores do seu cliente. Ter, tipo, o aplicativo favorito. Exatamente. Legal. Mas o próximo passo, na verdade, do Open Finance, do banco como serviço, é você trazer essa experiência contextualizada, né? Então, se eu vou fazer um pagamento, eu sei qual que é o saldo da minha conta no momento do checkout. Se eu vou fazer uma aquisição de crédito, ela está contextualizada por que aquele crédito está sendo adquirido, sei lá, estou comprando um imóvel, eu não tenho que entrar no meu aplicativo do banco para contratar esse financiamento. Então, a gente tem muito mais contexto na vida do cliente, uma experiência muito maior, muito mais satisfatória para esse cliente. Legal. E acho que outra coisa que é importante, porque hoje, como que é dado a questão do crédito? Então, você vai comprar uma casa, você e a Jamília aqui, provavelmente, a gente está dentro de um mesmo segmento. A gente parece que temos uma idade aproximada, moramos em São Paulo, e aí, né, a instituição, ela olha para isso e fala assim, tá, vocês todos vão ter a mesma taxa. Mas é bem diferente, né, a tua capacidade financeira, porque você é um cara que economiza pra caramba, você recebe, você é super regrado, etc, tal. Ou a Jamile, regrada, acho melhor. E aí... Já ia falar que já faz todo o orçamento de casa, ela tem tudo bem preparado. E aí vai falar pra ela, Jamile, se você comprar essa casa aqui, você vai pagar, sei lá, 9% ao ano, né? Pra você... 15, 16, tá? Enfim, então essa análise mais personalizada, mais customizada vai favorecer, né? Enfim, bons pagadores, as pessoas, etc. E aí tem várias outras coisas que podem ser, acho que a gente pode falar um pouco depois de casos, assim, que você misturar isso com um pouco de inteligência artificial vai ajudar bastante a população. Adoro inteligência artificial. Acabou de sair, tem algum tempo já, foi em novembro que saiu a fase de compartilhamento de informações sobre investimentos. Tá. Se você for pensar, um investidor comum, qual que é a cartilha do investimento? Você ter diversos lugares onde você está investindo o seu dinheiro. Para uma consultoria de fato, né, abrangente, você aplica inteligência artificial e mais dados de Open Finance, você traz uma experiência completamente personalizada. É a hiperpersonalização daquele seu serviço, né? Então, você não está mais sendo genérico quando você oferta essa carteira para o Thiago. Não. Você sabe exatamente quais são os produtos que ele adquiriu contigo e com outros players. Você sabe o que ele está consumindo, quanto que ele está tomando ou não no mercado, se ele é ou não um investidor arrojado. Você consegue ter uma visão 360 desse comportamento. E a inteligência artificial vem o quê? Vem anabolizar essas conclusões, né? Vem te ajudar a fazer essa tomada de decisão. Então... gostei. Acho legal. A inteligência artificial é um anabolizante. Tem um aplicativo lá no Reino Unido que é a Plum, e ele faz exatamente isso. Então, ele poupa para as pessoas. Cara, é muito difícil, né? Você recebe seu salário e aí você tem vários lugares onde você gasta. É o cartão de crédito, é o cheque, é o cheque lá, né? O cheque especial, é o débito, é um monte de coisas, são os boletos. Você fazer esse fluxo de caixa, você tem uma noção, 4% da população faz orçamento. Sim. Então, assim, ou seja, ninguém faz orçamento. E aí meu tem dinheiro... é ser pão duro. Assim, não dá. Exato, você tem um orçamento base zero, é isso, né? Base zero. É um orçamento sempre zero. Está acabando. E aí, esse aplicativo, ele colocou a inteligência artificial justamente para isso. Então, ele sabe receitas, despesas, o que está vindo,
né? Então, o que você vai ter já de despesa, o que você tem de receita. E aí ele já calcula, você coloca lá, eu quero viajar esse ano. Então, meu sonho é, né, viajar para o Caribe. Ele já calcula quanto que você vai ter de economia naquele mês e ele já aplica automaticamente para as pessoas. Só que juntando de tudo e não só se fosse um aplicativo de um banco. Exatamente. Então ele juntou Open Finance, né? Então todos os dados, mais inteligência artificial, ele faz isso automaticamente. Olha que maravilha que é o negócio. Mas é legal você estar falando isso, porque tem outros países, então. Essa história de Open Finance não foi invenção brasileira, o Brasil se inspirou. Como é que é a história? Da onde vem? Começa na Inglaterra? Ninguém sabe. Dos portugueses. Lá de Cabral. A primeira experiência que a gente tem de BaaS, né, de banco como serviço, é em 2012, lá na China. Foram as primeiras aplicações que a gente expôs para o mercado consumir serviços de um banco, né? Você veja, não é regulatório, né? Era por interesse de mercado. Então, no mundo, houve diversos modelos de atuação. Modelos que foram totalmente drivados por interesse de mercado, por exemplo, Singapura, é um país que tem muito de Open Finance, está começando a regular agora, né? E modelos que foram a forceps impostos pelo regulador, como é o caso do Brasil, que foi sim uma imposição do Banco Central. Não estou questionando se é boa ou ruim, só estou dizendo que foi uma imposição. O Banco Central olhou a todos esses casos. Exatamente. Europa foi foi muito forte a imposição e Reino Unido principalmente, né? Estados Unidos está começando a discutir agora, mas também é derivada para o mercado. Canadá a mesma coisa. A Austrália é um misto, né? E aí a Austrália ainda está falando de Open Data, né? A gente não tem mais só Open Finance lá, então é super interessante. Então tem diversas regiões no mundo. Só que o Brasil, ele está sendo considerado uma referência agora. Então, a gente começou olhando para o mundo e agora o mundo volta olhando para nós. Então, o PSD3, que acabou de entrar na Europa agora, ela se inspirou em tudo que a gente botou para Finance, por exemplo. Né? Então, a gente virou referência. Muito bom. Nessa pergunta, a gente se inspira bastante na Inglaterra. Depois, enfim, então, tem alguns modelos, que são os modelos, como a Jamile falou, né, regulado ou imposto pelo Banco Central, então, imposto ou não, mercado ou regulado, e também tem a questão do escopo, do tamanho dele. Então, a gente ficou ali olhando, o Banco Central conversou com Inglaterra, né, Reino Unido, Europa, e aí aqui resolveu fazer um pouquinho mais amplo, que não é só dados bancários, né, saldo, extrato, etc. Aí foi um pouquinho mais além. Vamos pegar investimento, previdência, câmbio, enfim. Então, por isso que aí foi para o finance, né, então toda a parte financeira. E aí foi um pouquinho mais além. Vamos fazer também nos seguros, né? Open Insurance, já que estamos aqui, porque as grandes seguradoras estão ligadas a bancos, são grandes seguradoras, então vamos pegar esses dados de seguro. Aí o pessoal do seguro olhou e falou assim, interessante isso, vamos fazer Open Insurance. E aí o pessoal de saúde falou, bacana esse negócio de compartilhar dados. Será que a gente não pode também fazer um Open Saúde, Open Health? E aí por aí vai. A Jamile falou do Open Data que tem na Austrália, justamente essa questão da posse da propriedade dos dados. Então o dado é meu. Então hoje você tem um problema, você vai no hospital, o hospital não tem nenhuma informação num médico. Você vai num novo médico, então eu mudei de São Paulo para Campinas, perde o histórico. Chega lá no médico, começa tudo de novo. Aí o cara começa a anotar tal. E se tivesse um Open Data da saúde, ele puxasse todo o meu histórico da última clínica, do laboratório, do hospital, etc. Isso vai ser muito bom, né? Isso é muito bom para a população. Entrar num hospital e o cara já saber tudo. E no fim das contas, por causa disso, e até essas pernas que você falou, vai puxando para investimento e tal, a gente hoje, o Brasil é o maior Open Finance do mundo. É isso até pelo tamanho do Brasil? Pelo tamanho, sim, mas daí, mesmo proporcionalmente, ele já é o maior. Legal. Então, se você for olhar a adoção, né, nós temos 30 milhões hoje, né, de consentimentos ativos. Temos 3 anos acontecendo. Em 3 anos de Open Finance inglês, por exemplo, a gente tinha 4% da população só. 30 milhões corresponde a
mais de 10%. Você pegar os economicamente ativos, então você vai um pouquinho mais Exatamente. além. Então, quase 20%, 20% da população já adotando, né? Então, a gente tem uma discrepância aí. E aí foi feito até um estudo do Fórum Econômico Mundial ano passado, mostrando que o Brasil ele tem também a tempestade perfeita, né? Porque a nossa população é muito aberta a esse tipo de coisa. Então, foi muito flexível e tem tecnologia para isso. Então, a gente tem muita conexão e a gente tem muito uso de mobile. Então, isso contribuiu para a adoção da população, falando desses 30 milhões. Mas tem um item que o Thiago citou lá no começo e eu gostaria de frisar, que é o quanto a segurança do Brasil é referência mundial. Legal. Então, tá todo mundo quebrando a cabeça, as instituições sofrendo com as exigências regulatórias do ponto de vista de cyber, mas ela está se tornando referência para o mundo em qualidade dessa tecnologia, enquanto a gente pode confiar. Não à toa a gente não teve nenhum vazamento de dados ainda, você não tem informação, pode buscar. Porque eu ia perguntar aí, você falou até fez a brincadeira do Missão Impossível, você falou de segurança, fraude, golpe é uma preocupação muito grande no Brasil, é até uma questão de educação, né, de educar as pessoas a não clicar em link, esse tipo de coisa. A gente então está bem nisso, como é que sem entrar muito do lado técnico, existe uma preocupação com segurança muito grande, existe uma camada de segurança, você falou criptografia muito grande nisso tudo, os meus dados estão seguros na hora que eu clicar o botãozinho lá. Sim, totalmente seguro. Eu não tenho o dado, mas volume de investimento em segurança feito pelos bancos, para não falar um dado errado, mas é enorme. 2 bilhões. 2 bi, eu ia falar algum bilhão, é muito dinheiro, Então, não tá o problema da fraude não está na tecnologia, ela está nas engenharias sociais, alguém tentando passar por você, enfim, aqueles e-mails, phishing que você recebe, né, os golpes via WhatsApp, aquela coisa toda. O que é o phishing? Explica o que é o phishing. Aula de phishing. Aula de phishing. É você mandar um e-mail com link, clique aqui que você tem aqui um desconto e tal, e aí você clica e é levado. Eu recebi hoje um e-mail Você é fisgado. Eu recebi hoje um e-mail de uma das minhas instituições financeiras que falava, transferência confirmada, não sei o quê. Aí eu olhei, o remetente era @bancolá.com.br, mas aí o Gmail ele mostra assim, via, e o servidor de e-mail era tipo assim, joseimóveis.com.br. Aí eu fui lá no site da José Imóveis e mandei um formulário de contato. Eu falei, estão usando o seu servidor de e-mail aí para mandar golpe e tal. Acho que não vai dar em nada, mas enfim, é isso, é aquele e-mailzinho então que te engana para você. Aquele e-mail, aquele SMS, aquele WhatsApp, etc. É uma forma de fisgar a pessoa e aí a pessoa começa a entregar informações. Mas a gente fez uma pesquisa de maturidade do consumidor e das empresas brasileiras para Open Finance. E a gente vê que aqueles consumidores, né, a gente tem uma maturidade de 5,37 para o consumidor. Essa maturidade ela é baixa porque ele ainda não tem muito conhecimento. De 10, é isso? De 10, mas na verdade é um potencial de 100, então é muito menor que isso. Mas quando você conversa com o cliente e pergunta assim, por que você não deu o seu consentimento? A primeira resposta que vem é, estou preocupado com a minha segurança. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma questão de engenharia social e desse cara estar atento, você tem a resposta de que sim, ele está atento, e até por isso ele não deu o consentimento dele ainda, ele está tentando ver uma melhor oportunidade, provavelmente. Né? Algum benefício também mais palpável. Então, acho que a gente está assim, muito no começo, então... Tem fase? Como é que é? Tem fases, já me pode explicar qual fase 4.5, 3B que a gente está, mas a gente está no começo, então, sim, a gente está no começo da implementação de todas as fases, tanto do banking, finance, a parte do insurance, e surgindo alguns produtos, algumas soluções, mas isso vai realmente escalar, né, esse ano, próximo ano, outro ano. Então, aí
as pessoas vendo o benefício, elas começam a se sentir mais confortáveis em compartilhar, porque tem um benefício um pouco mais claro. A gente lá na TechBuddy, a gente está fazendo uma pesquisa junto com o pessoal da Ipsos, que vem fazendo essa pesquisa desde 2018, olhando preocupação do usuário em compartilhar dados. Então, a gente apresenta alguns serviços, fala, ó, esses são serviços de Open Finance. Não fala, isso aqui é Open Finance, etc. Porque ninguém precisa saber o que é Open Finance, precisa saber os produtos. Um nome tipo Zap, assim, né? Um nome tipo... E também mais essa comparação... Não precisa nem falar, né? Ele não precisa saber o que é Open Finance, ele precisa saber o produto. Porque não é igual um dia a dia de pagamento como o Pix, por exemplo. Então, eu vou fazer um Pix. Você não vai fazer, vou fazer um Open Finance. Não vai. Você vai tomar um crédito, você vai ver seu saldo, etc. Então, ele precisa saber só que naquele momento tem um benefício para ele, uma solução. E aí a gente pergunta para ele, você está preocupado? Você estaria preocupado em compartilhar seus dados para usar esse serviço? Então, lá em 2018, 60% das pessoas falavam que estavam preocupadas. Agora, em 2023, a gente fez 36% de preocupação. Então, assim, caiu as pessoas começam a contar histórias e entender. Né? Então, tem essa jornada. Vamos fazer uma pesquisa agora depois desse podcast aqui para mim. Vamos fazer uma pesquisa agora. Agora, se você soma isso às soluções e produtos que vão vir, aí o cara começa a compartilhar com mais tranquilidade. Agora, essa questão que o Thiago trouxe, ela é super relevante, né? Que é o Zap. A gente pensa assim, a água passa por todos os canos, ela entra numa estação de tratamento, ela recebe 150 diferentes químicos, depois ela volta para um processo de filtração, para ela ser decantada e voltar de novo para o cano para chegar na tua torneira. Tanto faz para você. Você quer abrir a torneira e beber água. Então, a gente explicar o que é, para que serve, não faz sentido para o consumidor. É o mantra que a gente tem lá toda vez que vai discutir negócios com os nossos clientes. Não tenta explicar. Faz uma solução que ela é com um design, com experiência muito bem feita, que você não vai precisar explicar. Mas você falou quando a gente está falando dos outros países, na Inglaterra, foi assim, na Austrália foi assado, e o Banco Central tomou a liderança. Qual o objetivo do Banco Central? Por que ele tomou essa frente? Onde ele quer chegar? Onde ele está mirando? O Banco Central, ele tem uma cartilha de inovação que ele está tentando aplicar no mercado brasileiro. E ela passa muito por inovar, renovar com todas as nossas estruturas técnicas, aí o Pix é um exemplo deles, mas também de trazer muito mais competitividade para o mercado. Porque era um mercado muito fechado em poucos players. Então, se a gente for olhar, a gente tem 1.400 players. Hoje é um número maior, considerando desde bancões até fintechs, tá? Só que o volume maior dos clientes está em 5 instituições, né? Na S1. Então, um dos maiores objetivos do Banco Central com essa cartilha, que tem mais de 10 projetos, é trazer essa dinâmica para o mercado, né? É renovar o mercado financeiro. Agora, por exemplo, ele já está começando a discutir BaaS, né? Que é, de fato, esses serviços em contexto, né? Que eu estava falando para você lá no começo. Então, a gente percebe que eles têm muita clareza de onde querem chegar. A Drex está aí, Pix é de dentro... Tudo que a gente tem de agro, então tem uma agenda bastante grande. O objetivo é trazer o mercado financeiro para o século XXI. Se você não viu o episódio anterior do Tudo Conectado, fala sobre Drex, então tá tudo conectado aqui. O Banco Central ganhou semana passada, né, mais um prêmio de Banco Central mais inovador do mundo. Então é uma agenda evolutiva. Mas uma das coisas que é muito importante na agenda do Banco Central é a inclusão financeira. Tem toda a parte de competitividade, de inovação, enfim. E talvez um dos mais inovadores do mundo, como ganhou o prêmio. Mas a parte de inclusão financeira é muito importante. Então, como é que a gente inclui milhões de pessoas que estão à margem do sistema financeiro? 30 milhões de pessoas, tem um monte de dados. Né? A gente fala que 20, tem que falar que 34, enfim... Vamos fechar em 30 milhões de pessoas que estão totalmente fora.
Aí soma aquelas pessoas que elas só recebem o salário, tira e não consegue fazer nada, enfim, ou que pouco acessa a sua conta corrente, então a gente pode até expandir um pouco mais esse número. No final, quando a gente fala de inclusão financeira, é permitir que a pessoa realize seus sonhos. Porque se a gente falar que dá acesso a crédito, fica um negócio tão... ninguém entende, né? Mas é basicamente permitir que as pessoas consigam viver. Então, comprar sua casa, seu carro, colocar o filho na escola. Isso é inclusão financeira. Então, assim, não é incluir, tem que usar uma conta corrente, mas é incluir para que ela possa, e é o crédito que faz isso. E aí, com dados, com mais, né, sabendo quem é a pessoa, pegando outros dados também, não só os dados bancários, mas como é que eu consigo pegar dado se a gente expandir o Open para dados de varejistas, dados das companhias de celular, porque o cara pode não ter uma conta bancária, mas ele tem um celular. Isso já mostra uma capacidade financeira. Ou ele é um autônomo. Esse autônomo ele está recebendo hoje, sei lá, né? Enfim, ele está de alguma forma, ele usa dinheiro de alguma forma, movimentando. Na 2021, 2022, 2021, essas pessoas movimentaram, os 30 milhões, 347 bilhões de reais. É muito dinheiro. Você imagina se você pudesse multiplicar, porque quando você dá crédito, você está multiplicando R$1, você está multiplicando por vários, né? Então, esse dinheiro ele se transforma. Multiplicar por 2, 3, 4, 5. Os países desenvolvidos multiplicam, né, o crédito N vezes. Então, esses 347 bilhões pode virar quantos? 1 trilhão para a economia. E essa pessoa vai comprar sua casa, né? Por aí vai. Então, isso que é extremamente importante. Acho que é onde a gente tem que chegar. E onde que a Tecban entra nisso? Qual o papel da Tecban nesse processo todo, nas fases aí que a gente falou? Nas fases. A gente tem assim, muito orgulho de estar à frente desse movimento. Então, lá em 2018, quando a gente começa a estudar o Open Finance fora do Brasil, o Open Banking no Reino Unido, a gente olha que essa tendência vai chegar aqui no Brasil, a gente começa a desenvolver a gente desenvolve uma infraestrutura que ajuda justamente as instituições financeiras, os bancos, a se adaptarem e estarem em conformidade com essa regulação do Banco Central. Ao invés de cada banco ter que ir lá e pegar o pessoal de TI, segurança, etc. Agora eu vou desenvolver aqui uma plataforma, deixa que a gente faz para você e você vai cuidar do que a Jamile falou, do seu cliente, de fazer uma solução para o seu cliente, da experiência do seu cliente. Essa parte dos tubos e conexões, né, onde passa água, a gente faz. Você cuida do chuveiro, da água, do purificador, enfim, inventa coisas lá para o cara tomar água, mas o resto a gente faz. Então a gente fez isso. Então, a gente tem vários clientes que usam a nossa plataforma e aí eles se preocupam com o resto. Então é onde a gente entra e estamos trabalhando. E é um papel super relevante. Se você for pensar, né, são mais de 800 instituições hoje conectadas no Open Finance. São 121 APIs regulatórias. Até agora, não temos todas as fases no ar. Faz o cálculo que se cada uma desenvolvesse sozinho. E são as mesmas APIs, com a mesma função. Então, a gente sempre discute, assim, numa instituição, você terceiriza o que não é teu core business. Essas conexões não são o core business dessas empresas, porque elas não trazem diferencial competitivo, é a mesma coisa para todo mundo. Então, você ter esse serviço, e a gente tem um estudo na CAP que mostra que cai 50% o preço de uma plataforma quando ela é terceirizada por ano, né? Então, você tem aí um benefício de redução de custo e de redução de energia do seu time, né? Principalmente, porque você fazer a manutenção de um serviço como esse é muito custoso. Não vai acabar o Open Finance, né? O Banco Central acabou de divulgar uma nova visão, que é o BAS, e tem uma segunda nova visão, que são as novas APIs do Open Finance. Então, isso continua, tem um monte de API sendo refeita com os aprendizados de experiência de cliente, não acaba, né? Então, é o tipo de serviço que vale muito a pena você deixar um especialista fazer. Você se foca em gerar negócio a partir disso. Mas é bom você falar isso até de base, de APIs, próximas fases e tal. Pedir para vocês fazerem agora o famoso exercício de futurologia, mas do meu lado, do lado do consumidor.
lá da porta para dentro aí, já estou entendendo, mas depois que todas as fases estiverem implementadas, todas as APIs definidas e tal, o que vocês estão vendo lá na frente, daqui a muitos anos, o que agora com toda essa infraestrutura de Open Finance, que o consumidor vai poder interagir diferente com suas finanças ou com todos esses serviços que vocês falaram? Eu vou trazer primeiro a visão do Bacen Legal. sobre esse assunto, que foi quando eles colocaram lá atrás a primeira consulta pública sobre Open Finance. E aí, o Damaso veio ao público e ele falou assim, olha, pensa num grande aplicativo, Tá. onde você vai resolver todas as coisas da sua vida no mesmo lugar. Então, o que ele estava falando? De um super app, né? Tá. Ele até citava, você pode pedir comida, você pode pedir assinatura de revistas. Ele citava esses dois casos, que já estão mapeados e sendo colocados no ar agora do Open Finance, que são os pagamentos recorrentes, né? A visão do Banco Central é que você tivesse nas mãos do cliente, lembra lá do tweet? Dar nas mãos do cliente o poder sobre as finanças dele. Né? Isso passaria por abstrair quem é o fornecedor desse produto e serviço. Então, essa é a visão do Banco Central. Aí todo mundo, né, fala, porque o Banco Central está desenvolvendo o super app. Não é isso, mas é um conceito. Um conceito de serviço contextual. Alguém vai desenvolver o super app que não provavelmente, é o Banco Central. Tá. Provavelmente. Se a gente for pensar, né, a gente tem alguns exemplos de super app bem-sucedidos. Vou trazer o WeChat, que é o chinês. Tudo bem que lá tem um contexto, né, muito propício para o surgimento de um tipo de serviço desse. O primeiro deles é que eles não têm currency, né, dinheiro corrente. É tudo digital. Então, tem que ter um aplicativo para isso, né? E a gente segue para isso. Se eu for olhar a agenda do Bacen, ela está cada vez mais caminhando para isso. E a visão, então, é essa. Que você dá o poder para o cliente compor a carteira de produtos e serviços dele da maneira que ele quiser. Se eu quiser um seguro da Porto Seguro, eu compro. Se eu quiser uma conta corrente do Bradesco, eu tenho. Se eu quiser um investimento do Itaú, e aí eu componho de acordo com o que eu entendo que é o serviço ideal para mim. Então, essa é uma visão que a gente tem de futuro. E aí eu estou falando só de mercado financeiro, mas se você extrapola isso para outros mercados que o Thiago trouxe, health, a gente tem utility, aí você tem o aplicativo da sua vida, né? Um grande gestor da sua vida em que você pode conectar todas essas informações e ser muito mais poderoso, né? Que é o que a gente tem dito do poder da inteligência a favor do cliente. Eu acho que lá no futuro, não sei se o futuro é 5 anos ou 10 anos, mas a gente olha agora esses desenvolvimentos e a gente olha de uma forma separada, né? Individual. Então, assim, a gente tem o Open Finance. Se a gente começar a juntar o Open Finance, ou a tecnologia de compartilhamento de dados, melhor dizendo, com inteligência artificial, que, né, já é a realidade, com internet das coisas, IoT, né, blockchain, todas essas tecnologias caminhando junto, assim, a gente vai estar num outro sistema financeiro. Juntar tudo isso vai ser muito interessante para as pessoas. Então, a ponto de você não precisar se preocupar com as suas finanças, porque tudo isso está acontecendo de uma forma automática e inteligente com a inteligência artificial. Então, eu sempre brinco assim de um exemplo, quando eu fui comprar meu apartamento, né, um desafio. Compra apartamento, vai visitar, aí você vai o financiamento, né? Né? Coisa, e aí vai financiar, assina um monte de coisa, tal. Enfim, aí você imagina daqui, isso já pode acontecer, sei lá, 5 anos. Você vai visitar aquele lugar, você, né, enfim, entra lá e fala assim, tá aqui, meu consentimento, pode olhar meus dados. Ali para a incorporadora, para imobiliária, enfim, que seja, que está conectado aqui no Open Finance. Ela pega os dados, enquanto você está visitando o imóvel decorado, ela já analisou a tua capacidade de rendas e já tem, na hora que você sai, tem ali um financiamento.
para você. Porque, você consegue fazer isso e você consegue pagar porque você tem essa renda disponível, assim, assado, tal. Mas olha, não fica tranquilo, porque a gente vai fazer isso com a inteligência artificial, inclusive porque como essa casa ela é inteligente, a gente vai economizar para você o dinheiro que vai pagar esse financiamento. A gente vai controlar o ar-condicionado, a energia que hoje vai ser produzida por você mesmo. Com essa energia eu vou pagar o financiamento. Então, assim, tudo conectado. Está tudo conectado. Então, tá vendo? Então, foi combinado. Então, se a gente realmente conectar todas essas tecnologias, a gente vai ter um futuro muito, muito diferente. Né? E muito mais próspero para as pessoas. Eu acho que é aí que é onde a gente quer chegar. Então, hoje a gente está olhando isolado, mas a gente vai juntar tudo isso. Assim como é o Super App, a gente vai juntar todas essas tecnologias a favor das pessoas. Eu já estou imaginando, né, nessa história que vocês contaram. Quando eu vou ver série, filme na televisão, eu falo assim, eu queria ver nessa plataforma aqui, mas a interface dela é muito ruim, eu vou ver aquela outra série que eu nem queria ver tanto, porque o menu é mais fácil e tal, então podia ter, faça um open streaming aí para ter tudo só, fica a ideia para TechBank fazer Super App open, streaming. tudo junto. É uma boa mesmo, é isso aí. Boa. Então, para a gente fechar, queria voltar lá, pessoas hipotéticas aí que ainda não clicaram no botão, né, no aplicativo da instituição, não sei quem, nem o nome me vem à cabeça nesse momento. O que vocês diriam para essa pessoa agora, tipo, sair daqui e acabar de ver esse vídeo, ver esse áudio aqui, e o que essa pessoa falta para apertar o botãozinho lá e entrar no mundo do Open Finance? E aí? Não, é importante destacar, né, falar que, de fato, o Open Finance brasileiro é o mais seguro do mundo hoje. Acho que é o primeiro reticência. E que ele traz muitos benefícios, já hoje, né? Então, a gente tem casos de instituições que pouparam 6 milhões em juros para os seus clientes. Instituições que atraíram créditos em 2 bilhões para os seus clientes. Então, assim, está chegando ao cliente final o resultado dele ter compartilhado esse dado. Porque as instituições conhecem melhor você e elas conseguem te ofertar melhores produtos. E elas não têm uma agenda B. Elas, de fato, estão querendo usar esse dado para trazer benefício para esse cliente. E para você, vou mudar a pergunta só um pouquinho. A mesma pessoa, só que ela está preocupada com segurança, com golpe. O que a gente pode dizer para ela agora? O que eu diria para a pessoa, experimenta. Acho que não pode ficar para trás. O mundo, essa locomotiva, ela já partiu, não volta. É seguro. Assim como você confia no banco e confiou até hoje, com seus dados, com o seu dinheiro, em história, nunca teve problema, é a mesma coisa. Então, pode compartilhar de uma forma bem tranquila, porque realmente, se você começa a exercitar, aí você colhe os benefícios antes. Né? Então, acho que as pessoas que adotam essas tecnologias novas, os early adopters, eles colhem os frutos antes. Boa. Bom, pessoal, depois dessa aula de Open Finance, vocês vão decidir aí se vão clicar no botãozinho do seu aplicativo do banco, mas sempre cuidado com phishing, link suspeito, mensagem com erro de português, de digitação, né? Vamos ficar atento aí. Eu agradeço a presença do Thiago, da Jamília aqui, que veio conversar com a gente. Muito obrigado pelo papo. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Jamília. Eu agradeço muito o convite da TechBank para participar dessa conexão, né, que conecta tudo aí. Então, é um dos players que eu vejo mais se destacando no mercado. Então, estou super feliz de ter participado aqui, contribuído um pouquinho. E obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Entra aí no YouTube da TechBank e segue as nossas redes sociais para não perder nenhum episódio do Tudo Conectado. Até o próximo.